Olá, proféticos! Nós estamos aqui no canal do Profético Afiando Espada e eu quero agradecer por você que está assistindo pela primeira vez. Vou te dar até um conselho, vai lá, se inscreve. Mas aqueles que já me acompanham nessa jornada profética, eu quero agradecer. Ative os sininhos, vai lá, pesquise os materiais, assista os outros vídeos, acompanhe a gente também no Instagram. E o vídeo anterior, na semana passada, né? Eu falei sobre a questão da falsa profecia. E muitas pessoas entraram em contato comigo, deixaram lá seu comentário. Eu quero agradecer por isso. Só que ali foi muito bom. Mas eu preciso continuar ensinando acerca das questões que são falsas. Semana passada o vídeo anterior foi sobre a falsa profecia. E hoje eu quero falar com você acerca do falso profeta. Quando eu falo acerca do falso profeta, não pense naqueles que estão na televisão, não pense naqueles que estão por aí. Eu quero te reposicionar dentro da Bíblia. Então isso é muito importante, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Os frutos, eles vão aparecer e pelos frutos as pessoas serão conhecidas. Assim está escrita a palavra do Senhor. Mas eu quero ler com você uma passagem que está lá em Atos, capítulo 8. Versículo 18 diz assim, olha que coisa interessante, gente. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. E, lendo essa palavra, eu me lembrei de um mago chamado Mr. M. Aí eu fui para a internet pesquisar quem é a pessoa que se escondia por trás da máscara preta com umas listas brancas. O nome dele é Val Valentino e ele é um ilusionista. E o Mr. M era conhecido como o terror dos mágicos. Por que ele era conhecido como o terror dos mágicos? Porque primeiro ele ia fazer o ato, fazer aquele show, fazia a magia acontecer diante dos olhos de todos os telespectadores. E aí depois o que ele fazia? Ele abria-se as câmeras, ligava-se a luz e ele começava a mostrar o que estava por trás daquela magia. E o que estava por trás de toda aquela encenação. E nós sabemos, né, que qual é a finalidade da magia? Enganar, iludir. Por isso que esse homem chamado Val Valentino, ele é um ilusionista. E aí agora a gente pode pegar e voltar para o texto. Por quê? Atos capítulo 8, o evangelho chegou a Samaria através de Filipe e chegou assim avassalador, as multidões se convertendo e no meio da multidão havia um homem chamado Simão. E ele era mágico. E as pessoas chamavam ele de o grande dom de Deus. Por quê? A pessoa que ilude, a pessoa que age com a magia e é muito sofisticado nisso, então acaba atraindo muitas pessoas para si. E aí você me pergunta, Renato, mas o que isso tem a ver com falso profeta? Calma que eu já estou chegando lá. Então esse homem, ele chegou até a se batizar. Só que quando os apóstolos chegaram em Samaria, que eles começaram a impor as mãos sobre as pessoas, e essas pessoas começaram a receber o Espírito Santo, ele viu. E quando ele viu, isso despertou nele algo muito forte. Só que não pelo lado positivo, mas pelo lado negativo. Por quê? Aquele homem, ele era um mago. Ele ganhava o dinheiro dele fazendo magia, iludindo as pessoas, fazendo encantamento. Então, o que aconteceu? Quando ele viu os apóstolos colocando a mão e aqueles que eles impunham as mãos
aqueles que eles tinham acabado de impor as mãos, eles recebiam o Espírito Santo. Gente, aquele homem ficou louco. Ele pegou o dinheiro que ele tinha e falou assim: olha, eu vou atrás desses homens porque eu preciso disso. Ou seja, analise a motivação dele. Ele estava aqui querendo receber o Espírito Santo para poder fazer com outras pessoas, para poder lucrar com isso. Isso mesmo. Se ele foi oferecer dinheiro, é porque, logicamente, ele esperava receber dinheiro quando fizesse também. Essa é a motivação de um falso profeta. E eu quero ler para poder assentar isso melhor. Eu quero ler com vocês o que está escrito na segunda carta de Pedro, que está no capítulo 2. Diz assim, ó: e também houve entre eles, entre o povo, falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e enganarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, muitos seguirão os seus ensinos, muitos seguirão aquilo que eles fazem, e pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza, dinheiro, por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Irmãos, olha o que o apóstolo Pedro falou. Pedro era justamente o apóstolo que estava lá em Atos capítulo 8, quando vê Simão, o mágico. Ou seja, quem desceu para lá foi justamente o Pedro, né, que estava lá, o apóstolo que desceu para poder ir lá para que as pessoas recebessem o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, e aí depois, passados anos, vai o apóstolo Pedro e fala sobre a questão dos falsos profetas. Só que os falsos profetas já existiam há muito tempo. E aqui vai uma questão: falso profeta não é aquele que erra uma profecia. Não. Às vezes a pessoa que errou a profecia é uma pessoa com pouca experiência. Às vezes a pessoa que errou a profecia é uma pessoa que precisa se desenvolver no profético. E você que de repente está vendo esse vídeo, que precisa se aprofundar no profético, eu te falo, me acompanha nessa jornada profética para que você tenha, solidez na palavra, tenha conhecimento, seja acompanhado para que você se desenvolva. E aí, um ponto importantíssimo para poder discernir um falso profeta, porque pela palavra, talvez não, talvez aquilo que ele diga esteja até certo, mas a motivação do coração não. Então, como que nós vamos chegar à conclusão de quem é um falso profeta e de quem é um profeta verdadeiro? Simples, é o prêmio que ele está esperando. Tem pessoas que profetizam e que esperam um reconhecimento. Naquele dia que se cumprir, você vai lembrar que eu sou um grande profeta. Epa, para que isso? Naquele dia você vai reconhecer que quando se cumprir essa profecia, você vai ter certeza de que Deus era comigo. Para que isso? Ou a pessoa fala pelo Espírito de Deus, ou a pessoa não fala pelo Espírito de Deus. E se a pessoa está falando pelo Espírito de Deus, ela também precisa ter a consciência de uma coisa. Ela fala a palavra de Deus para o povo de Deus ou para qualquer outra pessoa, mas na presença desse Deus. Mas nós, como povo de Deus, precisamos de um dom chamado discernimento de espírito. Pois é, discernimento de espírito. Então eu te aconselho, vai lá, ouça o vídeo anterior e se aprofunde em pesquisar o que é o dom de discernimento de espírito. É algo poderoso para você poder discernir se a pessoa está falando pelo Espírito de Deus, se a pessoa está falando pelo seu próprio espírito ou pelo espírito das trevas. O meu desejo com esse vídeo é te instruir, é te capacitar, é despertar em você, é despertar o dom que já habita em você, é despertar e ativar a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, para que você tenha uma vida naturalmente sobrenatural
e que você viva o melhor de Deus nessa terra. Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio.